Aí, galera, chegou mais um episódio de Cavaleiro da Lua. Você já sabe, a nossa cobertura de sempre aqui no nosso canal, a cobertura do quarto episódio de Cavaleiro da Lua, como sempre no nosso canal. Então vocês já sabem, vem pra cá, vem pra cá. Aí, galera, aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, seu colega de sempre desse canal, Oliver. Sejam bem-vindos. Então, eu vou pedir a vocês aí para se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos, sempre super importante, tá legal? Mas bom, vamos começar a falar desse novo episódio de Cavaleiro da Lua que se chama Tumba, né? A Tumba, porque ele é realmente um episódio de exploração da tumba de Amit, né? Tudo que estava vindo, acontecendo nos últimos capítulos, levaram eles, os nossos protagonistas, Layla e Mark, barra Steven, barra outras personalidades, até a tumba de Amit. Mas o episódio começa com o avatar do deus Osíris, certo? Que nós vimos lá no capítulo anterior, no julgamento do Khonshu, onde o Mark e o Khonshu acusam o Harold de estar macumunado para trazer a Amit de volta, trazer a deusa Amit de volta. Nós vemos ele lá na hora que ele faz uma magia lá para impedir o Khonshu de agredir o Harold. Ele fala: nós não admitimos violência aqui nessa sala, não sei o que, blá blá blá. E no final, ele com os outros deuses transformam o Khonshu em pedra, né? Aprisionam ele em pedra, fazendo o Shabbat dele, né? Aquela estatuetazinha pequenininha. E nesse capítulo a gente vê ele guardando esse tal desse Shabbat num local que parece uma espécie de altar, onde há outros Shabbats de outros deuses. Então a gente vê que no panteão egípcio, os deuses, eles prendem uns aos outros ali no Shabbat, né? A maioria vem prendendo eles. Isso explica a falta que o Steven Grant sente lá no primeiro capítulo, né? Dizendo que tem deuses faltando ali naquela pintura e tudo mais. Então você vê que os deuses estão entre os homens e estão aprisionando ali uns aos outros por motivos quaisquer, como o Khonshu, por exemplo, de expor a existência dos deuses para a humanidade, tá certo? Um pouco mais para frente a gente vê a Layla pondo suas habilidades à prova, já que o Khonshu não está mais com o Mark, certo? Então não há mais Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua até o momento não está presente. Então a Layla tem que resolver sozinha um jeito de se livrar dos caras que trabalham pro Harrow, que não estão de brincadeiras. Pois é. E ela usa apenas um sinalizador. Ela faz muita coisa nesse episódio com só o sinalizador. Ela usa o sinalizador para se livrar dos capangas do Harrow, que estavam bem armados enquanto o Steven está dormindo. E quando tudo acaba, o Steven acorda e a partir desse momento é o Steven que está no controle do corpo do Mark, certo? Pois é, depois que eles se livram dos capangas do Harrow, o Steven e a Layla partem numa aventura pelo deserto em busca da tumba da deusa Amit. E nessa aventura, é uma gravação bem bonita, eles naquela exploração no caminho pelo deserto. Me lembrou um pouco Duna, né, que nós temos em Duna, aquela exploração de Arrakis, né, do Paul Atreides e a mãe dele, a Lady Jessica, perdidos lá em Duna, em Arrakis, tá legal? E me lembrou um pouco, fez lembrar um pouco. Fez lembrar você também? Pois é. Se te fez lembrar, já comenta aqui, comenta, se inscreve, dá um like. Olha só que beleza, hein? Pois é. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: uma coisa interessante que a gente vê nesse episódio, no Steven finalmente de volta ao comando do corpo, né? Porque a gente começou o seriado com ele no comando do corpo e depois mudou para o Mark no meio do caminho. Agora é o Steven que está comandando o corpo e a gente vê como ele é o oposto um do outro. Como o Mark é o oposto do Steven e o Steven é o oposto do Mark. Por quê? Há um momento em que a gente vê que o Steven ele realmente é um cara medroso quando a questão é se aventurar, fazer coisas perigosas. Ele é um cara que ele tem medo, ele não parte para aventura. Mas quando é preciso dizer o que tem que ser dito, dizer a verdade, ele é um cara que ele não foge da raia.
o Steven não foge da raia porque ele revela pra Layla as verdadeiras intenções do Khonshu com ela. Porque o Khonshu quer ela como sua próxima avatar. E o Mark vem se afastando dela por essa razão. Só que ele não diz isso à esposa. E aí ela fica um pouco confusa, porque ele quer protegê-la. Isso o Steven vai lá e joga na lata. E o Mark, apesar de ser muito corajoso, de se aventurar, fazer coisas perigosas, ele não teve essa coragem de fazer. Ele inclusive elogia o Steven por isso no episódio. Um momento engraçado que a gente tem aí desse novo episódio é quando a gente vê que o Steven tá realmente gostando da Layla e o Mark fica com ciúme do Steven. Então, quer dizer, o cara é corno e é talarico, os dois na mesma pessoa, né? O cara fez o impossível nesse seriado. Pois é. Depois que eles adentram a tumba da deusa, o Steven e a Layla, eles se encontram ali, fazem o desenho do olho de Horus, vão aprendendo como se locomover ali dentro, porque realmente é complicado, né? É complicado para eles estarem ali dentro, porque é uma coisa muito antiga e muito perigosa para eles. Pois é, mas eles são pegos por ninguém mais, ninguém menos que um feiticeiro egípcio que guarda a tumba da deusa. E esse feiticeiro, ele é meio que um zumbi, uma espécie de zumbi. Ele mumifica quem vai explorar a tumba da deusa. Então, quer dizer, ele evita meio que a profanação da tumba dela, né, do descanso dela. E aí ele mata a galera que vai lá explorar a tumba dela e mumifica, né? Uma coisa que a gente vê que há várias múmias que foram feitas por ele, inclusive. Mas quando eles entram em combate com esse zumbi feiticeiro egípcio, a Layla e o Steven se separam, vão por caminhos diferentes, e é a partir daí que a coisa esquenta. Depois que eles se separam, o Steven ele vai, explora e encontra uma tumba cheia de ouro, cheia de coisas finíssimas, e ele fica se perguntando: isso é macedônio, não é egípcio, não sei o que. Ali naquela tumba ele descobre que ninguém mais, ninguém menos que Alexandre o grande conquistador aí da vida real que a gente teve na história da humanidade, o Alexandre o Grande, no MCU foi um avatar da deusa. Então, quer dizer, eles meio que mostram que Alexandre o Grande no MCU foi tão grandioso, foi o grande porque ele era um avatar do da Amit, da deusa Amit, entendeu? E é uma coisa que o Harold depois diz pra Layla, porque enquanto o Steven tá fazendo essa aventura dele, a Layla acaba se encontrando com o Harold, e o Harold revela a ela de que o Mark estava presente no momento em que o pai dela foi morto, que o pai da Layla foi morto. Pois é. O Harold revela isso pra Layla, a Layla fica realmente confusa, fica realmente irritada com ele e com toda a situação, descobriu que o Mark realmente estava enganando ela, porque ela já sabia disso, só que ela não queria acreditar. E o Harold faz ela acreditar nisso, porque ele tem uma espécie de telepatia, porque quando ele usa aquele cajado dele, ele tem acesso ao que as pessoas fizeram para julgá-las. Então, quando ele fez isso com o Steven lá, no primeiro episódio, acho que foi no primeiro, ele soube de que o Steven não, o Mark estava presente aí quando ocorreu a morte do pai da Layla. E esse pai dela era um estudioso que, assim como ela, também fazia essas explorações, um arqueólogo e tudo mais. E o Harold diz a ela que desde aquele tempo, como o pai dela acreditava, do tempo do Alexandre o Grande, né? Desde o tempo do Alexandre o Grande, como o pai dela acreditava, sendo o arqueólogo que era, os deuses já habitavam a terra entre os homens, né? Só que em algum momento eles se afastaram, e tiveram que usar esses avatares e tudo mais. Mas naquele momento a gente vê tanto pelo bate-papo do Steven lá com o Mark explorando a tumba do Alexandre o Grande, quanto na discussão do Harold com a Layla, dito de que realmente os deuses estiveram na Terra, os deuses egípcios, né? E depois se afastaram, como a gente viu no capítulo anterior. A Layla e o Steven finalmente se reencontraram no episódio, e o Steven conseguiu, ele
teve coragem e tirou o Shabbat da deusa Amit de dentro do bucho do Alexandre. Pois é, ele enfia a mão pela boca da múmia e puxa o Shabbat de lá pra dentro. O Shabbat que a gente foi uma bola que a gente já cantou aqui nos outros episódios, que provavelmente deve ser uma coisa importante para a libertação dela, para trazer mais poderes ao Harrow, né? Dados pela deusa. Assim como o Khonshu foi aprisionado, e provavelmente o Mark também terá que pegar o Shabbat do Khonshu para voltar a ser o Cavaleiro da Lua nos próximos capítulos. Mas o que ninguém esperava acontece, porque o Harrow pega os dois, pega o Mark e a Layla, certo? E ele baleia o Mark. O Mark toma 2 tiros no peito e cai numa piscina aí rasa que havia ali em volta da coisa. Uma coisa que é arquitetura egípcia, né? Ele cai naquela piscina, naquele veio de água ali dentro da tumba. Só que aí acontece uma coisa esquisita. Ele cai baleado ali e ele começa a entrar num transe. E o transe que eu vou explicar pra vocês. É um transe muito, muito doido. Ele entra numa onda surreal, tá certo? Que eu vou explicar pra vocês. Pois é, o transe começa com uma referência a Indiana Jones à la WandaVision. Porque WandaVision fez várias referências a antigas sitcoms, né, séries norte-americanas e tudo mais. E o Cavaleiro da Lua fez aí uma homenagem a Indiana Jones, que também é da Disney, né, da Lucasfilm e tudo mais, trazendo essa referência do cara que está explorando lá e tudo mais. Você é o doutor Stephen Gray, é uma coisa muito Indiana Jones, né? Pois é. E nesse meio tempo a gente vê que aquilo ali era um filme que o Steven estava assistindo, que o Mark estava assistindo, né? O Mark, no caso, que a gente vê que quando ele acorda ali, o Mark é a primeira personalidade que a gente vê, então significa que o Mark é a personalidade principal daquele corpo, né? Diferente do que a gente viu no começo do seriado, que parecia que era o Steven a principal, mas não, é o Mark. O Mark é a principal. E a primeira ali que nós vemos. Porque ele tá ali no hospital e tem várias referências ao que a gente já viu na série. Personagens coadjuvantes que voltaram aí nesse hospital onde o Mark está contido, está sedado e tudo mais. A gente vê o cara que ele da estátua que ele ficava conversando, ele tá lá tirando bolinha no bingo. A gente vê aquela mulher que trabalhava com ele lá no primeiro capítulo que deu um fora nele. A gente vê vários personagens, um dos caras lá brincando com o cubo mágico como ele estava brincando lá no começo. Várias referências aos outros capítulos. A gente vê a mãe do... A mãe não. A mulher que estava fazendo a identidade falsa da Layla no capítulo anterior. A gente vê ela que está desenhando alguma coisa que é uma espécie de referência ao Khonshu. Então, ela que faz identidades está desenhando alguma coisa relacionada ao Khonshu, né? Então, tem várias coisas em que não dá realmente para entender o que está se passando. Mas é uma doideira, mas é uma doideira legal de se ver. E, então, vemos o Mark acorrentado de novo, como ele estava lá no começo do seriado, acorrentado à cadeira, e ele confuso, então ele depois é levado para ter uma conversa com o médico dele, que é revelado que ele era ninguém mais, ninguém menos que o Harrow. Mais uma referência que a gente vê é que tem um momento na sala do Harrow que ele vê um quadro daquele local que tem um castelo no primeiro capítulo, que muita gente estava especulando que poderia ser a Latvéria. Mas enfim, ele se encontra com o Harrow, retoma a consciência e foge do Harrow, foge dos guardas que estavam ali mantendo ele sedado junto com o Harrow e tudo mais. Porque ele vai tendo lapsos e vai vendo o que de fato estava acontecendo, qual era a realidade da situação. Explorando ali o hospital, na fuga dele, ele encontra um sarcófago onde o Steven estava preso. Então agora nós temos dois atores, dois Oscar Isaacs, né? Ali um é Steven e o outro é o Mark. Ele liberta um, liberta o outro, né? E eles se entendem, se abraçam, tudo mais, formam ali uma espécie de irmandade para poder fugir daquilo, porque eles realmente não estão entendendo o que está acontecendo e nem a gente está entendendo o que está acontecendo. Então eles vão um pouco mais adiante, eles abrem uma porta, vem outro sarcófago que quem quer que esteja lá dentro está em caos, está em fúria, está descontrolado.
E isso, ali dentro, pode estar uma personalidade que foi aquela que a gente viu no capítulo anterior, que é a mais violenta e a mais caótica dos três, que fez aquele banho de sangue quando eles estavam lutando com aqueles garotos lá que eram informantes do Harry e tudo mais, no Egito. Na cidade lá do Egito, não é na tumba, na cidade. Nós vemos que ele tá ali dentro, mas eles não o libertam. Mas tem alguém ali dentro, porque, poxa, o Steven foi libertado do sarcófago e ele é uma personalidade do Mark. Então, provavelmente ali também tem uma personalidade do Mark que a gente verá nos próximos capítulos. Talvez, mas não é certo. De qualquer forma, é o que tá dando a se entender. Eles vão um pouco mais adiante e o momento final do episódio, o episódio se encerra com uma cena super engraçada da deusa, como é o nome da deusa? Taurete, não sei se é essa a pronúncia correta. Eles são surpreendidos por essa deusa que na mitologia egípcia é uma entidade do parto, né? Da fertilidade e tudo mais. E ela tem o rosto de hipopótamo e botaram nela uma vozinha fina. Aí ela dá um oi, que ficou muito engraçado. Ficou um jeito. Ela abre um sorrisão de hipopótamo e dá um oi. Os dois eles tomam um susto. Ficou uma cena super engraçada, super bem humorada, que a gente não consegue entender o que de fato está acontecendo, mas que deixou um belo gancho para os próximos capítulos. Eu quero saber de você. Você gostou da minha análise? Você entendeu alguma coisa nesse episódio? Você entendeu mais alguma coisa do episódio assistindo meu vídeo? Poxa, vou agradecer a você que ficou até aqui, que já é inscrito do canal, que sempre dá o like, que sempre tá aqui, que acompanha as nossas redes sociais, tá legal? E você que não acompanha, está sempre convidado a dar o like, a se inscrever, compartilhar com os amigos, acessar as nossas redes sociais, acessar o nosso grupo do WhatsApp. Serão sempre muito bem-vindos, tá legal? Então, agradeço a vocês por mais esse vídeo. Sexta-feira tem mais. E voltamos na próxima semana com mais uma análise de Cavaleiro da Lua que está na sua reta final, tá legal? Então, até a próxima. Falou!